B. Na tribuna, Adriano Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, senhor presidente e vereadores, acho que nós não poderíamos deixar aqui passar em branco a questão do aumento dos combustíveis no dia de hoje. Prepare o bolso, né? Que nós temos 0,41 centavos na gasolina, que nós sabemos que chega na bomba muito mais além desse 0,41, que esse 0,41 na refinaria, na distribuidora, que são 16,3% de aumento, e 0,78 no diesel, que são quase 26% de aumento, 25,8%, que sabemos que não é o 0,78. Vai aumentar muito mais para quem está ocupando o diesel no dia de hoje. E, infelizmente, vereador Zanquinho, o senhor que é o economista, a gente sabe onde vai refletir. A gente sabe, vai refletir diretamente no alimento, principalmente no arroz, no feijão, na carne, na farinha, que é onde é transportado, né, esses alimentos através do caminhão, do diesel. Transporte público mais caro e, infelizmente, tudo vai encarecer. E agora, né, o governo federal atribui ao PAC, né, que é o Plano de Aceleramento à Corrupção. Esse é o plano de aceleramento à corrupção. 1,7 trilhões de reais para o quê, vereador Fantinel? Para ter mais de 90 obras paradas desde o primeiro PAC, que infelizmente ficaram paradas por motivo de corrupção, de roubo, e de colocar dinheiro aonde não se tinha, aonde sabia-se que não ia dar certo. Foi isso que aconteceu. E agora o plano de aceleração à corrupção voltou, que é o novo PAC, né, com 1,7 trilhões de reais, né, não sei de onde que vai tirar esse dinheiro, mas a gente já imagina, porque já começaram a taxar as blusinhas, como se diz, né, começaram a taxar, porque vai ser 60% numa compra acima de $50. Esse pode, 60%. Então, a gente entende, né, que o taxade tem que tirar de algum lugar. Aí, ontem deu um apagão no país, a gente não tem explicação. Sabe qual é a explicação que a Esbanja deu? A Esbanja disse que, olha, fica quieta, não fala que é melhor. Ela disse ontem que foi por causa da questão da privatização da Eletrobras. É uma desinformação que ela não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando. Fique quieta, que é melhor. Vai viajar. Ficou 38 dias fora do país, já gastaram 24 milhões de reais em viagem. Então é melhor não falar. Vai para Cuba. Não, ela não gosta, vai para a Europa, que ela adora gastar dinheiro. Então a Esbanja que vai para lá e não fale besteira. E infelizmente é isso que a gente vê pelas declarações, né? Mais uma que o senhor presidente Luiz Inácio Lula disse, né? Que quem anda armado é covarde. Então, que faça o seguinte, que peça para os seus seguranças entregarem as armas e andar com um livro na cintura. Se quem anda armado é covarde, por que os seguranças andam armados? Gostaria de saber. Então, que explicasse aqui, acho que a bancada do PT pegou a declaração, vai explicar o aumento do combustível, vai explicar 24 milhões gastos em viagens, vai explicar que quem anda armado é covarde. É um show de horror esse governo, né? Que, infelizmente, eles tentaram, de alguma forma, né, abafar a popularidade do ex-presidente, né, que fazia as coisas pelo correto. Muitas pessoas vieram me pedir ontem, quando eu falei, né, veio alguns da esquerda, vieram me pedir, mas e a vacina, quando ele não comprou? Eu digo, olha, avalizasse você lá, que a Anvisa não quis avalizar no momento da compra da vacina, e se morresse uma pessoa, o presidente ia ser o culpado. Eles vêm ainda com esse tipo de declaração, mas infelizmente está aqui o horror que nós estamos vivendo no país, né? Infelizmente, quando a gente chegou a quase R$8 o combustível, e foi mesmo, e eu subi nessa tribuna aqui, criticando, e aonde foi que o quê? Que o governo federal tomou a atitude de baixar os impostos federais, mesmo com guerra, mesmo com pandemia, mas teve quem disse que se o L ganhasse ia estar R$2,50. Isso eu escutei, está gravado. Ia ser R$2,50 a gasolina e a picanha 20 pila. Sua parte, vereador Fantinel.
Obrigado, vereador Bressan. É uma situação que a gente fica muitas vezes a gente gostaria de compreender. A situação é essa, a pergunta é essa. Nós gostaríamos de compreender, só, mais nada. Não precisa cobrar nada. Eu queria compreender. Como o ex-presidente ia nas ruas comer cachorro-quente, sem arma na cintura e sem segurança? É isso que eu me pergunto. Eu gostaria de compreender. Por que o ex-presidente ia nas ruas comer cachorro-quente, sem arma na cinta, e o presidente atual não anda na rua, e quando anda, anda cheio de segurança armado. E diz que quem anda armado É covarde. é covarde. Eu gostaria que algum técnico, né, alguém que entende mais do que eu, desse uma explicação assim, não, agora tu vai compreender o porquê. E daí eu entenderia e me calaria. É só isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Pois é, infelizmente a gente sabe que essas declarações de horror que acabam falando, né, não serve para essas pessoas. Porque eu tenho certeza, e aqui não vou contrariar o que é a necessidade. Há uma necessidade, sim, de um segurança, de um senador, de um presidente da República, né, de uma pessoa talvez com nível econômico mais alto, de se proteger. E tem todo o direito de fazer essa proteção. Eu não sou contrário, mas quando a pessoa que está sendo protegida tem à sua frente seguranças armados e chama de quem anda armado de covarde, isso significa que quem está à sua frente é um covarde. Ou não? Ou só vale para alguns? Então é difícil entender, né? A gente sabe, já ficou mais de quase 40 dias fora do país, né? Está gastando dinheiro à torta e à direita aí, pelo Brasil afora, né? Que quando chega e faz esse tipo de declaração, infelizmente, se perde nessas questões. Uma parte. E aí, em vez de oportunizar as pessoas de bem, né, poderem sim se proteger dessa vagabundagem, desse país que infelizmente mata brigadiano a toda hora, mata policiais a toda hora pela questão do tráfico de drogas e o contrabando de armas, dá esse tipo de declaração. Sua parte, vereador Scalco. Obrigado, vereador Bressan. Exatamente. Para você comprar uma arma no Brasil, você precisa de 5 negativas, exame de aptidão e exame psicotécnico. Então, tu tem que ser altamente correto, um cidadão de vida ilibada, que teve sem antecedente nenhum, um cidadão de bem. Isso quer dizer que o quê? Bandido não compra arma no Brasil. Só se importar, comprar de descaminho, de roubo, de algum lugar. Então, se é o cidadão de bem que tem uma arma, é uma pessoa correta. Se não for correta, ele não consegue comprar uma arma. Primeiro lugar. Segundo lugar, o pessoal só viaja, né? Administrar o Brasil, a gente não está vendo, eles só viajam, é viagem, gasto, hotel, tudo mais. A Bolsa caiu mais de 10 vezes consecutivamente, dias seguidos, queda na Bolsa. Nós estamos praticamente no Titanic, estamos afundando. Os resultados que vieram positivos até agora são tudo do antigo governo, que agora estão dando o resultado das ações antigas. Agora, para frente, a gente nota a Bolsa caindo, o pessoal só viaja, quem viaja, não consegue se reunir nem com os próprios ministérios, com os ministros para decidir o futuro do Brasil. Nós estamos à deriva. E a tendência nossa é só afundar. Vamos ter que pegar um colete para não morrer afogado, pelo jeito. Obrigado, vereador. Exatamente, vereador Scalco. Infelizmente, aqui, quando eu falo na questão, sabe, não é contra a bancada do PT aqui que faz o seu trabalho para a cidade de Caxias do Sul. Mas é difícil de explicar o que está acontecendo no governo federal, porque, infelizmente, todos nós vamos entrar no mesmo barco. Não vai se salvar quem fez o L e quem não fez. Vai ir todo mundo. E a gente está deixando isso acontecer a todo momento. Está cada dia pior, está cada dia indo para o buraco. É só taxar imposto, isso, aquilo. Realmente é tirar de quem mais precisa. E, infelizmente, com o aumento do combustível, nós sabemos a situação que é nosso país. Nós hoje não temos condições, né, de outro transporte que não for o rodoviário. Isso tudo impacta e muito. E aí a gente
quando sobe a tribuna aqui para poder falar na questão, sabe, de aumento, se fosse qualquer outro governo, eu estaria aqui. Então, é porque eu me preocupo realmente com as pessoas e não com os partidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.